ouvindo louvores a palavra dele, porque é assim que a gente se enche, assim que a gente fica mais forte, comendo a palavra, escutando os louvores. Se eu perder de tempo, eu perder muito pouco. A palavra vai dizendo que você faz dele um cara muito rico. A gente vai ver que o fazendeiro ele é muito rico. Hoje, para nós ter a nossa propriedade, a nossa casa, o nosso lar, a gente já gastou demais para construir a alvenaria, para fazer aquela casa que tem, para fazer a casa de cachorro, galinheiro, fazer uma puxada, então a gente gasta muito. Então a gente vai ver uma comparação de um lar para uma fazenda. Uma fazenda, o cara tem que ter muito dinheiro, muito recurso. Então, esse fazendeiro, ele era um cara muito próximo, ele tinha bastante gado, aí ele tinha muito rendimento. E ali, aquele fazendeiro, ele tinha 2 filhos, e além dele ter esses 2 filhos, ele tinha muito empregado. A gente vai ver que uma fazenda, ele tem um vaqueiro, ele tem os tratoristas, eles têm um diarista para manter o pasto limpo, e eles têm um cerqueiro. Então o fazendeiro, ele tinha muito funcionário. Era como se fosse, ele estava falando de Pedrosa, como se fosse uma empresa. Então essa empresa, essa fazenda, ele tinha muito recurso. Então ali naquela fazenda, aquele fazendeiro tinha 2 filhos. E o filho dele chegou com o pai, que era o dono da fazenda, e falou: pai, já deu para mim. Então eu não quero mais ficar aqui nessa fazenda. Eu já tenho boa idade. Então a gente vai ver que hoje as pessoas novas, as novas juventude, as novas crianças, novos adultos, novos adolescentes, novos rapazes, novo moço, eles quando chegam a uma boa idade já querem tomar conta do nariz. E já querem comandar, para eles tudo ele já sabe tudo. Então esse rapaz ele falou para ele que já não dava mais naquela fazenda. Ele já tomava conta do nariz dele, já sabia de tudo, então daí ele queria partir. Então ele queria que o pai partisse a fazenda, que ele desse a metade da fazenda, que fosse uma herança, que fosse a parte dele, porque dali daquele lugar ele não queria viver mais. Ele queria a parte dele. E seu pai ficou com o coração quebrado, ficou triste, ficou pensando, porque ele já conhecia. A gente vai ver uma comparação de livro de Diácono Raimundo. A gente vai ver que o irmão Raimundo ele tem uma vivência, ele tem uma criação, ele tem um pensamento mais de que ele é um cara mais maduro. Então, a comparação do Diácono Raimundo, a gente vai ver que é um seminário, que começa a aprender agora. E o irmão Raimundo não, é um cara que já sabe, ele já conhece a vida como é que segue. E eu não. Faz de conta, o pé de cajueiro, eu sou cajueiro e castanho, mas eu pequeno. Então o pai ali, ele já sabia como funcionava a criação, ele já sabia como era que funcionava o mundo lá fora. E ali o seu pai ficou revoltado, porque ele ficou triste, mas ele fez o que o filho quis, que era a sua metade. Então, o fazendeiro, como estava dizendo, é um cara muito próspero, um cara muito rico, é um cara que tem condição, quem tem condição tem fundo, quem tem fundo tem crédito, quem tem crédito, ele tem a bandeira. Então ele foi, tirou aquela parte do seu filho e deu. E a gente vai ver nessa história que Deus, quando ele vê o filho desobediente, quando ele vê o servo dele, aleluia, que não quer Deus, olhar para ele, que não quer olhar para a palavra, que não quer obedecer, ele castiga. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 19, capítulo 20, versículo 19, vai dizendo que ele repreende e castiga todo quanto ele ama. Então ele começa a olhar para aquela cena, ele começa a olhar para aquele papel, ele começa a olhar para aquilo que está acontecendo naquele lugar. Tudo que aquele cara pelejou, gastou o suor para construir, para conseguir aquilo, e o rapaz chega para destruir.
Irmão, quando a gente começa a fazer uma coisa errada do que o nosso pai e da nossa mãe, é como se tivesse acabado o dia deles. Então, Deus começou a olhar para aquela cena, começou a olhar para aquele alvo, começou a olhar para aquilo que estava acontecendo e ele falou, eu creio que Deus falou que e a gente tem a mão dele. Porque a gente vai ver lá no começo que quando o povo era para sair do Egito e Faraó não ia deixar Deus, ele colocou o dedo, ele deu seu coração, que era para Faraó ficar mais trancado, para não deixar, que era para o povo conhecer Deus, ficar mais íntimo com Deus, ter mais fé, mais esperança. Então Deus colocou, eu creio que Deus colocou a mão naquele rapaz e deixou como se fosse ele fora da visão dele, como se ele quebrasse a cara, que ele viesse se arrepender, que ele viesse a crescer, que ele viesse a aprender mais um pouco. A gente vai ver que quando o povo saiu do Egito, que começou a andar naquela caminhada, o povo ficaram tudo desorientado, o povo ficaram tudo desgovernado, o povo ficaram tudo sem entendimento, o povo ficaram tudo rebelde, tudo ignorante. E o que foi que Deus fez? Deus ele castigou que ficasse rodando ali no caracol. Porque a terra estava bem pertinho. Mas a ignorância separou de Deus. A rebeldia separou de Deus. Então Deus ele não olha para esse lado da rebeldia, da ignorância, da soberba, do eu. Então ele pegou, eu creio que ele pegou a mão daquele jovem, para que aquele jovem viesse aprender. E quando aquele jovem ele sai daquele mundo lá fora muito feliz, alegre, eu creio que ele estava se amostrando, porque hoje a gente vê um playboy por aí que tem alguma condição, fica se amostrando, querendo ganhar o mundo e quer mudar em tudo. E eu creio que assim ele estava e Deus começou a castigar ele. O que foi que Deus fez com Jonas? Deus falou assim: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade e prega lá para ela. Fala que em 40 dias vai ser destruído. Eita, Jesus! Foi o Jonas falou: não vou não. O Senhor não me manda, eu não vou. Aleluia, Deus! Jonas vai à grande cidade, em 40 dias ela vai ser destruída, prega contra ela lá. E Jonas: não vou não. E foi o que Deus fez, Deus castigou Jonas. Fez ele cair lá no abismo. Fez ele cair no ventre do peixe. E a pessoa, irmãos, vamos colocar no ventre do peixe. Olha a inteligência de Jonas. Olha o pensamento dele. Olha a oração que ele vai falar. Ele dentro do ventre do peixe, ele começa a orar pedindo oração para Deus, que Deus possa perdoar ele, que Deus possa dar mais uma vida para ele, mais uma oportunidade. Hoje tem muitos pedindo oportunidade. E hoje tem muitos pregando, mas não querem ouvir. E aí ele está orando, ele está pedindo oportunidade, e mesmo a hora o Espírito Santo é tão grande quanto na vida de Jonas, e o Jonas ele falou: ô Senhor, é tão maravilhoso você estar ouvindo a oração. Já pensou a pessoa no ventre do peixe, sentir a presença de Deus tão grande que ele já sabe que a oração dele se deu na ouvida? Aleluia! Quando o peixe volta aí. Glória a Deus! Então aquele rapaz ele estava desorientado, estava como se fosse muito bravo, andando à toa. E ali ele gasta tudo que ele tem. Vou correr um pouquinho, eu tenho que ter minha noite, está demais. E ali ele gasta tudo que ele tem, ele fica meio mastigado, que quando o bicho ele pega mesmo, ele mastiga mesmo. Ele faz o que ele quer. Mas ele não sabe que ali tem um Deus que segura a mão. Ele não sabe que a mão de Deus está segurando aquele jovem. Ele está só aprendendo. Como estava aquele povo naquela terra. Estava só aprendendo, olhando para cima e para baixo, voltando a cobra. Igual o peru rodando, mas ali Deus estava com ele. E ali a gente vai ver que aquele rapaz ficou liso. E ele começou a revirar ali aquela redondeza. E ele comprou alguns jovens, alguns rapazes, ele comprou alguns homens.
E ele falou para aqueles homens que pudesse arrumar um serviço para ele, porque ele já tinha a vontade da noite de fome. Ele não tinha onde ficar, não tinha onde se agasalhar. E ali aqueles rapazes arrumaram um serviço para ele para construir, que era porco. E ali naquele lugar, ele colocando a comida para os porcos, e ele desejou comer essa comida do porco. Eu estava até pesquisando agora que comida era essa, né, irmão? E pareceu um homem aqui, até perguntei para você sabe que bicho é esse que você vê na porta, tem que falar. E eu pesquisando, olhando no dicionário, veio dizer que é uma fruta, porque naquele tempo comia uma fruta como se fosse um cacau, era muito bom, muito delicioso, fazia chocolate, fazia muitas coisas. A gente vai ver que a gente dá uma pesquisada ali, é muita coisa que parece. Então eu estava olhando que era uma fruta muito boa, então aquele jovem começou a se alimentar, não estava aguentando mais, era muita fome que ele estava vivendo. E ali entrou o Espírito domingo falou e o Diácono Marcos, nosso irmão Marcos, falou. Ele se lembrou do primeiro. Ele se lembrou da onde ele vivia. Ele começou a pensar lá na terra do meu pai, lá na fazenda. Os trabalhadores dele, os empregados dele são muito bem alimentados. Até quando eu estou aqui comendo comida do povo. E ele começou a colocar no seu coração: eu vou voltar para a minha terra. Eu vou arrependido de corpo e alma, mas vou dizer que eu peguei quando o meu pai está no céu e também peguei quando o meu pai está na terra. Eu vou chegar lá e vou dar um abraço do meu pai. Eu vou chegar e vou pedir muito perdão para ele. Mas ele colocou no coração que ele não era digno de ser chamado filho. Já pensou, irmão? O próprio Jesus, que era filho de Deus, quando ele veio por cada um dos capiúdos, ele derramou seu sangue, e depois da morte ele voltou, e mesmo na cruz ele morrendo, ele orou: Pai, não perdoa, estou no mundo, eu também estava no mundo, mas não sou do mundo, perdoa. Aleluia. Mesmo estando na cruz, morrendo, ele estava orando por cada um dos capiúdos. E depois que ele viveu, depois do terceiro dia, ele veio e falou para os seus discípulos: eu vou, mas vou deixar um Consolador, que não posso falar nenhum, que posso estar com todos, que posso estar aqui na igreja, que posso estar lá fora. Mas o Espírito Santo, ele não é todo, ele está com todos, mas nem todos estão no Espírito Santo, porque a palavra está sendo pregada. A gente vai ver que o Marco, eu estou me lembrando, eu cheguei na hora, não sei se foi Apocalipse, a mensagem ali foi pregada, falada ali em Apocalipse, ali para aquele povo, sobre isso. O povo estava despercebido, a palavra de Deus pregando e o povo despercebido, como foi aquele rapaz Neutro, era Neutro, né? O rapaz, que o apóstolo Paulo pregava, ele só olhava para fora, não queria saber o que ele falava, e ele caiu. Quando aquele rapaz caiu, é porque ele estava despercebido, desorientado. E a Bíblia está relatando que aquele jovem estava todo desconcertado. Mas, foi como eu disse, a mão de Deus não falou com ele, estava com ele. Só era para ele aprender. E o povo naquela caminhada aprendeu. E quando o povo aprende, quando o filho de Deus aprende, quando o discípulo aprende, Deus ele abraça. Ele começa a orientar, ele começa a dirigir, ele vai na frente guiando. E aí aquele filho colocou o primeiro amor no coração, e ele começou a caminhar, e ele saiu daquela terra até na sua fazenda. Ele foi dizendo: quando eu chegar lá na minha fazenda, na fazenda do meu pai, seja lá no meu terreno, seja lá na minha casa, seja lá no meu lugar, seja lá na minha terra natal, mas quando eu chegar lá, eu vou dizer: eu peguei como o céu e peguei como o pai, mas eu quero abraçar ele, eu quero pedir perdão para ele, eu quero fazer uma nova aliança, eu quero nascer de novo. Senhor, eu quero que eu faça para entrar no reino do céu de poder. Senhor, eles têm que nascer de novo. E aquele rapaz ali, naquele momento, ele estava nascendo, ele estava aprendendo, ele estava vendo como era aquela caminhada, e ele foi nascendo devagarzinho, ele foi andando, ele foi ficando sábio, irmão.
O poder de Deus é tão grande que mesmo o sol caminhando, quando a gente está cheio do Espírito Santo, Deus vai ensinando, dando sabedoria. Ele falou para o Salomão: o que é que você quer, Salomão? Vem para mim, que é riqueza, nós vamos falar para o Senhor, não era sabedoria. E aí o Senhor foi botando sabedoria na mente daquele rapaz até ele chegar naquela fazenda. Quando ele chegou naquela fazenda, interessante que a Bíblia vai dizer que quando ele estava longe dele, está tão ocupado, ele veio o pai dele, veio a fazenda, não, o pai dele já estava esperando ele. Quem está perdido hoje, irmão? Vai estar aqui. Ele está aqui. Que alma. Ele quer que você se arrependa do mau pensamento. Ele quer que você se arrependa dos caminhos perdidos. Ele quer que você se arrependa do vício, da droga. Ele quer que você se arrependa, irmão. O Pai está esperando. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer que ele está na porta. Mas ele não chega arrependendo, ele chega devagarzinho. Vamos contar aqui a palavra. Ele não veio para oprimir, ele não veio para bater, ele veio para resgatar. Ele já veio a primeira vez, diz a Bíblia, Noé pregou, e ninguém escutou. E veio a segunda vez, pregou, João Batista, mas ninguém aceitou. Veio ele, pregou, morreu, ressuscitou, e ninguém escutou. Mas isso aí, como diz a palavra dele, deixou os seus discípulos de pregar o Evangelho, para toda criatura que tiver ouvido e ouça. Diz Isaías capítulo 1, versículo 19. Um versículo que ninguém esquece, que é tão bom que ele fala assim: ó, quem quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Não é o pão nem o bolo, é a palavra. E João ele fala: eu sou o pão, Aleluia. eu sou o caminho, eu sou a vida. Então vamos pela palavra, vamos Glória a Deus. porque ele está aqui. Aleluia. O Espírito Santo está na casa, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer fazer um novo vaso de Jeremias, ele quer trabalhar na vida de quem quiser que ele entre no nosso lar, no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada. E assim aquele rapaz foi chegando naquela fazenda, e ele, quando o pai dele viu, o pai dele começou a chorar, começou a ficar muito alegre. E quando ele viu de lá também começou a chorar, começou a ficar muito feliz. Foi só um coração, só uma paixão. Teve muita alegria. Agora vai dizer que quando um justo, ou então até um ímpio, chega pela frente, irmão, se ajoelha, se arrepende de corpo, de alma, de coração, de Aleluia, Deus. é muita alegria no céu, é muita festa. Ele naquele lugar, o pai dele ficou muito alegre, ele ficou muito contente que quando o filho dele chegou começando a se abraçar, o pai dele falou, beijando ele foi dizendo: pai, me perdoa, pai. Me perdoa porque eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aleluia. Mas me perdoa porque eu pequei contra ti, peguei contra o céu. Mas estou aqui, quero ser uma nova criatura, eu quero nascer, eu quero ser criado. Mas eu não quero ser chamado seu filho. Me coloca como se fosse seu pregado, eu vai nascer. Aleluia. A palavra de Deus diz que naquele grande dia vai ter um grande banquete para todos. Eita, glória a Deus. Aleluia. E sabe o que o pai falou para o filho dele? Chamou o empregado: ei, vem cá, pega o melhor bezerro. O Luciano também vai perguntar, vai ter bezerro. Não é possível, olha para mim. Aleluia, Deus. E aquele filho do meu bezerro, assado, frito, cozido. Muita alegria, irmão. Muita alegria. Como eu convertido, se arrepender aqui na frente hoje. Aleluia, É a Deus. mesma alegria que foi daquela fazenda, vai ser no céu. Porque Deus vai sair para seus filhos. Aleluia, meu Deus. E ali naquele lugar, irmão, a Glória a alegria Deus. tão Aleluia. boa. Mas aí vem a tristeza no coração mais uma vez. Porque até quando o perdido vem lá de fora, se resgatar aqui na frente, os de dentro estão perdidos. A palavra vai dizer que ele Senhor tinha 2 filhos. Um com a soberba, a ignorância, o olho,
perdeu, irmão. Ele veio lá fora, estava perdido, estava morto. Houve muita alegria. Mas o de dentro, irmão, estava perdido. O de dentro ficou com raiva. Porque tanta alegria, porque tanta festa. O melhor bezerro foi morto. A melhor comida, porque eu estou desde tempo. O outro filho dele estava lá desde tempo, desde criança, nunca fez nada para agradar o pai. Ele nunca fez aquilo para ele. Então acabou a alegria, irmão. O pai dele ficou desconsolado, ficou triste, falou: filho, o teu irmão estava morto, o teu irmão estava perdido, o teu irmão estava humilhado, o teu irmão estava jogado, o teu irmão estava sendo. O teu irmão estava abandonado, irmão. E até quando você tem tudo, Aleluia. Você tem dinheiro, você tem comida, você tem comida, você tem melhor casa, você tem melhor quarto, você tem melhor coisa, você tem tudo. Mas o filho não entendeu. Porque ele queria sair também. A Bíblia vai dizendo que ele falou assim: pai, o senhor nunca me deu nem sequer um galo, uma galinha, o senhor nunca me deu nada para fazer uma festa com os amigos. Já pensou, irmão? Aleluia. A palavra seja para todos. A Bíblia diz que ela é uma espada, ela é forma de Glória a Deus, é verdade, meu Senhor. Aleluia. Essa palavra precisa sair do coração de todos. Glória a Que a gente Deus. possa se arrepender com aquele filho que foi lá jogado. Que ele possa vir aqui na frente hoje, se reconciliar com Jesus, fazer uma nova aliança. Que possa pedir uma oração, nem que seja para nós que estamos aqui, mas para aqueles que estão enfermos, no hospital, na sua casa, aquele que teve lá na delegacia, aquele que teve uma prisão, aquele que está jogado lá na rua. Vamos orar para aqueles que estão abandonados, tem muitos aí abandonados. Não sei se vocês conhecem aquele teu irmão lá do que estava pedindo o nome dele agora, ele está lá rapidão, cabeludão, só vai jogado por aí. Que não é pena, irmão, são tudo filho de Deus. E a palavra ela sendo trancada. A gente vai ver que a palavra ela só não tem. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz: vinde pregar para toda criatura, não é só que não tem, irmão. Vamos pregar. Amém? Agradeço a oportunidade, se alguém sentir no seu coração de uma oração, de uma aliança, Deus está aqui e quer fazer um renovo com cada um de vocês. Aleluia. Agradeço.